Meus irmãos queridos, nós temos, nos últimos domingos, batido bem na nossa tecla aqui, da importância de construirmos relacionamentos saudáveis com aqueles que são de fora, com os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, amigos, familiares, e também por aquelas pessoas que não são tão conhecidas, mas que cruzam o nosso caminho. Lembram do acróstico PESCA? Nós temos enfatizado a importância de nós termos esse princípio de um relacionamento discipulador em nossa mente para aplicá-lo nas nossas oportunidades de contato. Vamos relembrar? A letra P significa o quê? Pedir a Deus em oração pelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Letra P de pesca significa pedir a Deus pelas pessoas. A letra E significa o quê? Escutar as pessoas com empatia. A letra S significa servir como um privilégio. Servir as pessoas não por obrigação, mas servir como um privilégio, o prazer de servir. A letra C da palavra pesca significa convidar pessoas para compartilhar uma refeição, dividir a sua mesa, trazer alguém à sua mesa, estabelecer um relacionamento mais estreito. E a letra A de pesca significa adotar a prática de compartilhar histórias. Se você guarda o significado dessas 5 letras, e se você procura construir um relacionamento intencional, você certamente vai saber aproveitar as oportunidades que Deus colocar no seu caminho. Se você sair cada dia dizendo para Deus: Senhor, dá-me a oportunidade de orar por alguém que vai cruzar no meu caminho hoje, Deus vai trazer ao seu coração alguém que precisa da sua oração. Se você sair cada dia com a disposição: Senhor, dá-me graça para escutar alguém com empatia, com acolhimento, com amor, Deus vai colocar pessoas assim no seu caminho. Então o importante é você ter em mente os princípios, mas ao mesmo tempo estar disponível para aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida. Temos então dado essa ênfase nos últimos domingos, mas hoje eu quero pensar com os irmãos no contexto da família. Como estão os nossos relacionamentos com aqueles que estão perto de nós? Como anda o seu relacionamento com aqueles que estão na sua própria casa? Com o seu cônjuge? Com seus filhos? Filhos, como é que está o seu relacionamento com seus pais? Como estão os relacionamentos entre os irmãos? Quando você pensa nessa realidade mais próxima, que diz respeito à sua vida, à sua família, como você classifica nesse momento os relacionamentos com essas pessoas que fazem parte da sua família? Então eu quero nesta noite pensar com os irmãos sobre o valor de restaurar o relacionamento familiar, o relacionamento na família. E quando nós pensamos em relacionamento na família, nós temos que olhar para aquilo que a história nos ensina. Desde que o homem é homem, conflitos em família fazem parte da história da humanidade. Quem não se lembra do que aconteceu entre Caim e Abel? Certamente aqueles que conhecem o texto bíblico sabem o que aconteceu com Caim e Abel, os primeiros filhos do primeiro casal. Quem não se lembra
daquilo que aconteceu na família de Abraão, entre Sara e Agar, mães de Isaque e Ismael. Aquilo que aconteceu no âmbito daquela família, que era uma família patriarcal, ainda hoje nós estamos vendo na história, que é o conflito que envolve israelitas ou judeus e árabes. Conflitos que vêm desde tempos remotos. Quem não se lembra do que aconteceu entre Esaú e Jacó, irmãos gêmeos? Se você não sabe o que aconteceu, significa dizer que você não está familiarizado com o livro de Gênesis. Então eu vou deixar você ficar curioso, curiosa, para querer estudar o livro de Gênesis, né, e descobrir aí o que aconteceu na vida e no contexto desses personagens que estão todos lá, no primeiro livro da Bíblia. Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, o que aconteceu com eles? Você se lembra do que aconteceu entre Amnon e Absalão, filhos do rei Davi? Conflitos estabelecidos entre irmãos desde que o homem é homem. O relato da revelação bíblica, meus irmãos, está repleto de situações de conflito entre irmãos. Certamente aqueles que me ouvem neste momento têm conhecimento de situações perto de conflito entre irmãos. Às vezes é na sua própria casa, às vezes é entre vizinhos, entre colegas de trabalho que você conhece e que partilha para você dos problemas dele. Certamente você pode lembrar de alguém que viveu essa realidade. Pensando no cenário nacional, há poucos dias, ainda no começo da semana, eu ouvia uma entrevista com um ex-candidato à presidência da República, um político conhecido dessa nação, Ciro Gomes. E a última pergunta que o entrevistador fez foi: como estava ele com o irmão dele, Cid Gomes? E a resposta foi: ele está lá e eu cá e a gente não se fala. A gente não tem uma relação de proximidade. Irmãos que romperam o relacionamento por conta da política. Aqueles da geração de 89 para cá, lembram do que aconteceu quando o Fernando Collor foi alçado da presidência da República. Um dos depoimentos mais fortes que o levou ao impeachment foi do próprio irmão Pedro Collor. Os dois se tornaram inimigos mortais até a morte do Pedro Collor. No cenário artístico, o fato mais recente é a briga entre Simone e Simária. Mas quantos artistas que você conhece que tiveram situações de rompimento de relacionamento? Então, se você for pensar em conflitos familiares, você tem exemplos aos montes. Na história bíblica, na política, no mundo artístico, entre seus colegas de trabalho, na sua vizinhança e trazendo mais próximo, talvez, dentro da sua própria família. Conquanto seja mais frequente do que aquilo que nós gostaríamos que fosse, devemos naturalizar o conflito em família? Devemos achar que é normal e que deve ser assim? Certamente que não deve ser assim. Você imagina a dor no coração de Adão e Eva quando Caim matou Abel? Você consegue imaginar a dor no coração de Rebeca e de Isaque
quando Jacó teve que fugir da presença do seu irmão Esaú para não ser morto por ele. Você consegue imaginar a dor e a tristeza no coração de Davi, quando viu dois dos seus filhos em conflito que poderia chegar à própria morte se não houvesse uma separação geográfica entre eles? Você consegue imaginar a dor que tomou o coração de Jacó por tantos e tantos anos, diante da mentira que os irmãos de José engendraram para dizer que José tinha morrido, que tinha sido dilacerado por um animal selvagem, quando eles o jogaram numa cisterna e depois o venderam para os ismaelitas que iam para o Egito como escravo, e José então vendido como escravo para um povo estrangeiro, enquanto seu pai ficou anos e anos acreditando na mentira inventada pelos outros filhos, que José tinha sido dilacerado por uma fera. Você consegue imaginar a dor no coração, o luto que aquele pai sofreu, e aquele era o seu filho amado? Consegue imaginar isso? Aí você que me escuta agora, consegue imaginar a dor dos seus pais quando vê vocês, irmãos, em conflito, sem se entenderem, sem ter a humildade de pedir desculpa um para o outro? Você consegue entender a tristeza do seu pai e da sua mãe, quando percebe que entre irmãos está se desenvolvendo uma relação hostil, que se não for vencida, pode se tornar uma inimizade perene? Você consegue imaginar a tristeza dos seus pais se você vive essa relação? Eu quero trazer para a sua reflexão um pouco dessa história de José, para a gente pensar um pouco mais na importância de restaurar o relacionamento em família. Gênesis 37 a 50, dos 50 capítulos que nós temos no livro de Gênesis, pelo menos 13 deles são dedicados à história de José. A partir de Gênesis 37 até os 50, o que nós temos é a história de Jacó e a sua família. Mas o pano de fundo é a vida de José e a sua relação com a sua família e com o mundo da época. Então eu vou dar algumas pinceladas de textos aqui para vocês compreenderem um pouco mais este contexto. No capítulo 37, dos versos 2 a 4, eu leio a palavra que diz assim: esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Significa dizer que os irmãos de José não eram gente boa. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho de sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Aqui você já vai ter um dos motivos que pode causar conflito em família: preferência do pai e da mãe por um dos filhos. Isto é sério. Gênesis 37, 12 a 14 vai dizer: como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Continua no verso 15 a 28. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: o que você está procurando?
Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. A que nível pode chegar uma relação odiosa entre irmãos? Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Até aí, depois a gente volta aqui a Gênesis. É interessante que só na leitura do texto você vai percebendo algumas coisas, como, por exemplo, um certo traço de psicopatia. Imagino que eles comiam e riam e se divertiam ali, enquanto o irmão estava lá jogado na cisterna. E depois o vende e deixa que ele siga como escravo, e você não imagina que ele, vendido como escravo, vai numa bela montaria. Escravos eram arrastados, eram acorrentados e eram arrastados, levados de forma que parecia um animal. E assim José foi vendido pelos próprios irmãos. Deixando esse cenário mais distante, nós trazemos esses elementos para a sua reflexão, mas eu quero deixar esse cenário um pouco mais distante e quero que você pense em sua própria realidade. Olhando para esse cenário mais próximo, o que lhe vem à mente quando você pensa em conflitos familiares? Como é que estão as relações entre os maridos e mulheres? Estão saudáveis? São muito conflituosas? Há muita briga? Há muito desentendimento? Como estão as relações entre os irmãos? Os irmãos estão brigando muito entre si? Como está a relação dos filhos com os pais? Há muita rebeldia? Há muita desobediência? Há muita palavra grosseira? Há muito fato que está inspirando a ira? Como andam as relações entre os membros da família? Como estão os relacionamentos com os seus vizinhos, com seus colegas de trabalho? Colegas que certamente compartilham com você dificuldades que eles também enfrentam nas suas próprias casas e famílias. O que leva as pessoas, meus irmãos, de uma mesma família,
entrarem em rota de colisão a ponto de se tornarem inimigos, ou quase isso, a ponto de talvez desejar a morte um do outro. Certamente, se eu fosse perguntar a cada um de vocês, vocês iam me apresentar vários motivos que podem levar a isso. E alguns desses motivos, imagino que estão nas suas cabeças agora, e eu posso mencionar alguns deles. Inveja e ciúme são dois desses motivos que estão sempre presentes nas relações conflituosas entre irmãos. Isso foi o que aconteceu na relação dos irmãos de José para com ele. Os irmãos de José não conseguiam conviver com um homem que tinha uma visão de futuro, e naquela visão de futuro ele conseguia antecipar muitos anos daquilo que ele sonhava. Eram sonhos que Deus estava dando para ele, mas vinham com tanta nitidez que ele conseguia traçar para os seus irmãos e para o seu pai uma linha de futuro que os apontava para diante. E os irmãos de José não conseguiam conviver com isso. Eles tinham ciúme da relação do seu pai para com ele. Eles tinham inveja de verem José um sonhador, tanto que a frase que eles usam quando José vem ao longe é: lá vem o sonhador. Talvez dentro do seu ambiente familiar você tenha alguns sonhos que não sejam compreendidos. Você alimenta expectativas que não são acompanhadas pelos outros. E os outros membros da família talvez tenham inveja dos seus sonhos, das suas aspirações, das suas expectativas. E isso cria um ambiente de disputa, de ciúme, de querer talvez inferiorizar o outro, desprezar, menosprezar. Muitas vezes, ciúme e inveja estão na raiz das relações conflituosas entre membros de uma mesma família. Há um outro motivo, que é a predileção. Rebeca amava de forma predileta a Jacó. Jacó, por sua vez, reproduz o erro da mãe e ama de uma forma predileta a José. E aquilo então, de alguma forma, vai passando de uma geração para outra, e a predileção então coloca alguém superior ao outro, alguém que está num patamar acima do outro. Aquele que é o predileto é visto como aquele que deva ser mais honrado, é visto como aquele que é o melhor do que os outros, é visto como aquele que de repente tem qualidades que não são vistas no outro. E às vezes os pais não têm consciência dessa predileção. Porque se tem 2 filhos numa mesma família, 3 filhos, muitas vezes faz elogios somente a um, só vê o que há de positivo em um e não consegue valorizar o outro. O outro observa isso, o outro percebe isso, e o outro vai se inferiorizando em relação àquele que é o mais tratado de forma elogiosa pelo membro da família. Precisamos ter cuidado com as predileções, porque elas criam ambiente de inimizade entre filhos. Um outro motivo que certamente está na mente dos irmãos, que causa animosidade em família, é herança. Alguém já disse que você pode não ter nada, mas na hora que você morre, tudo aquilo passa a ter um valor tão importante que as pessoas são capazes de brigar por uma túnica, são capazes de brigar por uma joia, são capazes de entrar em desavença por coisas pequenas. Imagina quando a herança é grande. Herança muitas vezes causa divisão em família. Esaú e Jacó foram pessoas que viveram essa realidade. O clima entre Esaú e Jacó foi porque eles queriam ser o herdeiro do pai, o pai estava por morrer, e eles queriam ser o herdeiro, aquele que ia receber a bênção para ter os direitos de primogenitura. Esaú, no momento da sua juventude, no momento que ele não estava pensando muito no futuro, resolveu abrir mão da primogenitura por um prato de comida.
Jacó, na sua esperteza, apropriou-se disso. Quando chegou a hora do pai morrer, já com as vistas turvas, em que o pai chama o filho para abençoar, mas antes disso ele quer comer um guisado, então os dois vão ao campo para preparar esse guisado, e enquanto eles vão, então a mãe que tinha predileção por Jacó, o chama e providencia o guisado mais rapidamente, faz de conta que é o outro irmão, finge que é o outro irmão, colocando pelos do animal no braço, para que quando o pai apalpasse, e o pai apalpa ali, sente que a pele é do seu filho Esaú, que seria o primogênito, mas sente algo um pouco estranho, mesmo assim ele é enganado e ele dá a bênção da primogenitura para Jacó. Os dois eram gêmeos, nasceram no mesmo dia, na mesma hora, mas quem saiu primeiro foi Esaú. Então, por direito de primogenitura, Esaú deveria receber a bênção. Mas Jacó, então, toma esta bênção. E por conta disso, eles se tornam inimigos para o resto da vida, a ponto de Esaú ter que se mudar e passar mais de 20 anos fora, e quando volta, ele tem que resgatar o relacionamento com o seu irmão, presenteando-o com muita coisa, presenteando com animais, presenteando com camelos, presenteando com várias coisas do seu rebanho, e quando ele chega diante do seu irmão, ele se humilha, ele se curva, e ele se quebranta diante do seu irmão para receber o perdão do seu irmão. Porque quando ele manda alguns dos seus servos ver o que estava acontecendo, descobriu que o irmão estava vindo ao encontro dele com 400 cavaleiros. Você acha que Esaú estava indo ao encontro de Jacó para recebê-lo em paz? Você acha que Esaú estava saindo com 400 pessoas montadas a cavalo para recepcionar o irmão que lhe usurpara tanto tempo atrás? Eu acho que Esaú estava saindo com a intenção de massacrar Jacó. Mas Jacó, antes disso, é quebrantado por Deus, e no quebrantamento que Deus faz na sua vida, ele se humilha diante do seu irmão. E quando os dois se encontram, o coração de Esaú já está tão quebrantado com os presentes, com a atitude de Jacó, que aquele sentimento de vingança foi por terra, e ali eles puderam restaurar a relação. Eles certamente não cultivaram uma amizade, mesmo restaurando a relação, porque Esaú queria que Jacó voltasse com ele, mas ele disse: meu irmão pode seguir, eu vou aqui no pasto do gado e das ovelhas. E Jacó foi para um canto, Esaú foi para o outro, e cada um foi viver ali, mas foram viver pacificamente, não mais em conflito. Mas certamente aquela amizade de tempos anteriores não foi tão restaurada para ser perfeita, já havia trincado aquela relação, mas houve pelo menos perdão ali. Mas herança é um dos motivos de conflito em família. Um outro motivo de conflito em família é o orgulho. É o orgulho. Hoje, meu filho Áquila pregou lá na IBNU, no culto online que eles têm, e eu estava vendo a mensagem, e ele começa trazendo o exemplo de uma situação que envolvia ele e o irmão, em que os dois eram capazes de atravessar daqui até a Bahia, discutindo sobre um tema, sem um dar o braço a torcer para o outro. E aí ele faz uma reflexão disso e diz que naquele momento o que acontecia era o orgulho entre eles de não querer dar o braço a torcer um para o outro. E aí ele diz que essa relação mudou com o tempo e hoje eles conseguem ser convencidos um pelo outro, mas eles eram capazes de ter uma discussão de um dia inteiro sem dar o braço a torcer um para o outro. E hoje ele constata que havia o sentimento de orgulho ali, de um não querer dar o sentimento de perder para o outro no debate. Orgulho pode fazer muito mal quando ele não envolve uma relação de compreensão e de perdão. Aminon e Absalão passaram por isso. Houve um ato abjeto de Aminon. Aminon abusou da própria irmã. Ela era irmã por parte de pai. Ela era irmã por parte de pai e mãe de Absalão.
E Absalão, quando toma conhecimento disso, decide se vingar daquilo que Amnon fizera. E aquilo, então, cria um ambiente da família a ponto de gerar uma separação tal que mais tarde Absalão tem que ir para longe, porque o pai Davi não agiu energicamente na situação como deveria ter agido, e aqueles irmãos, então, alimentaram uma amargura que ficou instalada a ponto de, mais tarde, Absalão querer usurpar o próprio reino. Mas o orgulho, quando ele se instala e não existe a humildade para reconhecer, isto é muito grave. E isso é ruim. Um outro elemento que causa conflito em família é a vaidade. Artistas são pessoas vaidosas. E quando um não admite dar o braço a torcer para o outro, acaba acontecendo o que vocês veem aí no mundo artístico, a briga entre irmãos. Há um outro elemento que é o poder. Todos nós conhecemos a história, tanto na Bíblia como a história secular, reis que mataram todos aqueles que poderiam ameaçar o seu poder. O poder é a coisa que separa as pessoas de uma mesma família. A ira, Efésios 6,4 vai dizer: vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Há pais que a especialidade é provocar a ira dos seus filhos. E às vezes é com uma brincadeira, é um xiste, é um tratamento de desprezar a pessoa, dizer você não serve para nada, você não dá para nada. Palavras negativas são coisas que trazem um sentimento de ira ao coração do filho, e isso em algum momento vai explodir. Efésios 6,1 vai nos mostrar que há outra causa de problema em família, que é a desobediência. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos desobedientes causam problemas em família. Rebeldia é um outro motivo, versos 2 e 3, honre seu pai e sua mãe. Primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. A rebeldia em família é um motivo de tristeza de muitos pais. Pais que investiram nos seus filhos, que os criaram de acordo com valores que eles acreditam, e hoje veem os seus filhos numa realidade de rebeldia, seja ela moral, seja ela espiritual, seja rebeldia que envolve o tratamento da grosseria, daquele que não consegue perceber o valor do pai e da mãe e os trata com grosseria. Isso é coisa ruim na vida da família. E finalmente, um outro motivo é a política. Os irmãos Collor, os irmãos Gomes são exemplo que nós mencionamos hoje. Mas quantas famílias nesse momento estão em rota de colisão por conta de política? Quantos membros de uma mesma família hoje estão em rota de colisão por conta de diferenças de ponto de vista e de preferência política? No Brasil polarizado dos últimos anos, pessoas de uma mesma casa estão sem falar com os membros da família, porque a preferência política de um é diferente do outro. É preciso mudar isso e pacificar as famílias, superando esse tipo de clima. E aí, o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre essas realidades que trazem conflito? Quero começar trazendo à sua memória o que está em Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui a palavra está dizendo que não basta você ter uma natureza pacífica, não basta você ser da paz, não basta você conservar um ambiente de paz. Mais do que isso, seja um agente pacificador, seja alguém que atua para promover a paz, seja alguém que trabalha para promover conciliação
Se você percebe duas pessoas numa mesma família em rota de colisão, seja um pacificador. Não queira colocar mais brasa, mais lenha nessa fogueira, mas seja um pacificador. Se você conhece dois colegas, dois amigos que estão em rota de colisão, construa paz entre eles. E aqui eu me lembro de uma história que eu ouvi há algum tempo atrás, de um certo pregador que chega em uma cidade para fazer algumas conferências e descobre que dois pastores que lhe eram amigos estavam vivendo em rota de colisão, estavam sem se falar um com o outro. E aí ele, conversando com um pastor, consegue captar algo positivo que ele falara do outro. E aí quando ele vai conversar com o outro, consegue captar algo de positivo que este falara desse outro. E ele então age como um pacificador. E ele chega no ouvido de um e ouve: rapaz, eu ouvi um elogio tão agradável que fulano fez a seu respeito. E o outro vai e diz: foi mesmo? Fica surpreso com isso. E ele vai e diz para o outro: olha, fulano falou uma palavra muito positiva a seu respeito. E ali ele troca aquilo que de positivo ele ouviu de um e de outro. A partir disso, os dois voltam a se falar. E os dois voltam a se entender. Ser um agente pacificador é não fomentar a fofoca, não fomentar a intriga, não alimentar o clima de hostilidade entre as pessoas, mas ser um agente pacificador é o que fulano tem de bom que eu posso falar positivamente dele para alguém. E assim você vai construindo laços, vai estabelecendo pontes, em lugar de erguer muros. Tem muita gente erguendo muros nas relações. Nós precisamos que a igreja do Senhor viva a realidade do reino de Deus. E na realidade do reino de Deus, Jesus vem para ser ponte entre o homem pecador e o Deus Santo. Os seus discípulos precisam da mesma forma ser ponte, ser agentes pacificadores que promovam a saúde do ambiente, seja na família, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade. Precisamos ser agentes pacificadores. Eu tenho ouvido com muita tristeza a informação de certas igrejas em que o ambiente de fofoca, ele permeia a cultura dessas igrejas. E as relações entre irmãos são relações de desconfiança, de hostilidade, de dificuldade de se darem bem. Não precisamos ter esse tipo de ambiente entre nós. Deixa que os ímpios vivam esse ambiente, essas relações, porque isso é próprio de uma cultura não transformada. Mas aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho devem viver o espírito da pacificação, da conciliação, das relações saudáveis entre irmãos. Nós aprendemos em Romanos 12, 18, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. A Bíblia nos ensina isso. Em Mateus 18, verso 15, a Bíblia nos admoesta a tomar a iniciativa de promover a paz com aquele que esteja em conflito conosco. Diz o texto: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Não é esperar que o irmão que pecou contra você tome a iniciativa de vir até você, mas você que foi o ofendido, tome a iniciativa de promover a restauração do relacionamento. Saia do seu lugar de orgulhoso, de achar, não, foi ele que ofendeu, eu não vou ceder. É ele que tem que me procurar. Não, a Bíblia diz, se ele pecou contra você, que você tome a iniciativa, que você deixe de lado o orgulho e vá ao encontro dele. Repreender em particular
é o ensinamento da palavra. O elogio deve ser público, mas a repreensão deve ser em particular. Esta é uma boa regra de alguém que deseja manter boas relações com as pessoas. Nós vemos que José, de certa maneira, aplicou esta regra quando ele tomou a iniciativa de se reconciliar com seus irmãos. Em Gênesis 45, de 1 a 3, a Bíblia vai dizer: quando José se dá a conhecer a seus irmãos, ele manda todos os funcionários do palácio saírem. Fica ele só com seus irmãos. E ali, em meio a um choro compulsivo, José diz: então José, não conseguindo se contentar diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Vários anos haviam se passado. A fome chegou na região onde a família de José estava. E esses irmãos vão até José agora para comprar comida, porque só havia comida no Egito, graças à visão, aos sonhos que Deus havia dado a José. E ele então agora é o instrumento de Deus para o resgate da sua família. A história de José com seus irmãos, meus queridos, nos oferece um modelo de restauração no relacionamento familiar. Você consegue imaginar alguém que poderia ter um coração mais ferido, um coração mais machucado, uma alma tão mais amargurada do que José contra os seus irmãos? Vendido como escravo, alvo de inveja, chegou num país estrangeiro onde foi trabalhar como escravo, ali foi injustamente acusado, foi lançado num presídio onde passou alguns anos injustamente, sem merecimento algum, passa por toda aquela situação de sofrimento, de humilhação. José poderia ter razões para ter um coração amargurado contra os seus irmãos. Mas no processo do sofrimento de José, e naquilo que veio acontecer com ele depois, ele veio entender como Deus estava escrevendo a história da vida dele. A história da vida dele precisava passar por aquele tipo de situação para que ele pudesse chegar onde ele chegou e ser um instrumento de bênção que ele foi na vida das pessoas da sua época e na vida da própria nação. Porque José vai sair da prisão diretamente para o segundo posto mais importante de uma superpotência da época, que era o Egito. Graças àquilo que Deus revelara a ele, e ele revelar ao faraó, aquele homem acreditou nele e coloca ele então para ser o gestor de todo o Egito, e ele então consegue economizar alimento durante 7 anos de fartura, para prover depois dos 7 anos de seca que haveria. José então se torna a pessoa mais importante do Egito, a figura a quem o mundo inteiro recorria para comprar alimento. Se o mundo de hoje precisa da produção de alimento que o Brasil produz, e agora com essa situação em Rio Grande do Sul, todos nós vamos sofrer, porque aquela região é uma região polo de produção de muita agricultura, que alimenta muitos mercados. Os preços vão aumentar, a situação vai se complicar, e aqueles que, de uma forma desumana, estão olhando para o Rio Grande do Sul, sem compaixão, sem misericórdia, e para minha tristeza eu ouvi e vi alguns comentários de pessoas que
por questão de ideologia política, estão achando bom o que está acontecendo lá. Eu não consigo imaginar o que existe de humanidade numa cabeça dessa, mas pessoas achando que é bom porque preferiram um candidato que não foi o seu candidato. Então, pessoas que se divertem com isso. Aqueles que estão sorrindo com isso vão sofrer na pele as consequências de algo que está acontecendo no Estado que vai afetar todos nós. É preciso, de fato, ter a mente, ter um coração sensível para entender as coisas que acontecem ao nosso redor. José sai da prisão para se tornar a segunda pessoa mais importante do Egito, e todos têm que passar por ele. Ele então se dá conta que o mal que os irmãos intentaram contra ele, Deus transformou em bem para garantir a provisão e o sustento do seu povo. Aquele que fora escravo, agora é o senhor de uma nação inteira. Mais do que isso, ele agora é o provedor do mundo da sua época. É aquele que vai garantir alimento para as suas famílias e para outras famílias. É nessa condição que os irmãos de José vão a ele, literalmente com pires na mão, precisando de comida, enquanto José fazia a gestão de venda do alimento para os diferentes povos. José, agora na condição de governador do Egito, se tornaria o salvador dos seus irmãos e de todos os seus descendentes, cumprindo os sonhos da sua juventude, dos quais seus irmãos ficaram com inveja. Meus irmãos, às vezes Deus reserva algumas situações surpreendentes para o ser humano. Muitas vezes Deus faz uso de algumas situações que parecem ser irônicas para o ser humano. Aquele que fora vendido como escravo, agora está no lugar de alimentar aqueles que o mal lhe fizeram ou tentaram lhe fazer. Deus pode transformar a história das suas relações, Deus pode transformar a história da sua vida, Deus pode transformar a história da sua família, desde que haja um lugar para a humildade, para o arrependimento e para o quebrantamento. Vejam, a cortina da história de José com seus irmãos vai se fechar lá no final do livro de Gênesis, no capítulo 50, nos versos 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. É o pedido que os irmãos de José fazem para ele. Meus irmãos, esta é a mais antiga e a mais atual atitude que pode trazer de volta a conciliação entre membros de uma mesma família. É antigo, mas é atual. Pedir perdão. Pedir perdão àquele com quem você esteja intrigado. Pedir perdão se a pessoa foi o outro que te ofendeu. Pedir perdão se foi você que ofendeu o outro. Seja humilde em reconhecer seus pecados. Deixe de lado o orgulho. Peça perdão. Encare o ato de humilhar-se diante de quem você ofendeu, não como uma fraqueza, mas como uma grandeza de caráter. Aqueles que têm a coragem, a ousadia de se humilhar diante daqueles a quem ofendeu, esses, na verdade, são honrados em seu caráter. O texto bíblico vai continuar. Ao ouvir estas palavras, final do verso 17,
Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Você consegue falar ao coração do irmão que te ofendeu? Você consegue consolar o irmão que te ofendeu? Você consegue resolver as coisas de tal forma que aquilo que é do passado fique no passado? Em recebendo um pedido de perdão, meu irmão, não queira renovar as feridas, dizendo algo como: ah, mas você fez isso, você fez aquilo outro. Se o pedido de perdão é sincero, libere um perdão sincero também. Seja sincero ao pedir perdão, seja sincero ao perdoar. O perdão, a Bíblia vai nos mostrar que é uma das mais nobres demonstrações de amor que você pode ter pelo próximo. 1 Pedro 4:8 vai dizer assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns pelos outros. Tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados, inclusive aquilo que tenha acontecido a ponto de você estar com a sua relação rompida com alguém a quem você ama. Romanos 12, versos 20 e 21 vão nos dizer: façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Sejamos maiores do que o mal que nos rodeia. Não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal pelo bem. Seja você alguém de boas ações. Enquanto alguém ao seu redor está praticando más ações, seja você alguém de boas ações. Restaure o relacionamento com a sua família, seja ela de sangue, seja ela de fé. Não permita que raiz de amargura, situações de ódio, de injustiça, situações cometidas contra você, continue a lhe oprimir, a lhe escravizar, tornando você um refém dos seus sentimentos. Porque aquele que vive amargura no seu coração, este não é livre. Quem vive raiz de amargura no seu coração é escravo dos seus sentimentos. Quem carrega amargura no seu coração está sujeito a cometer as maiores injustiças, porque sua mente fica como que sem perspectiva e ele então só enxerga aquilo que está diante dos seus sentimentos, das suas emoções, mas ele se torna um escravo. Quando ele libera perdão, ele remove o fardo e ele se torna livre. Isso é libertador. Quando nós olhamos, meus irmãos, para situações como o pai que perdoou o filho pródigo, quando nós olhamos para situações como José perdoando os seus irmãos que lhe fizeram tão mal, nós podemos perceber que a graça e o amor é sempre maior do que o ódio, o rancor, a amargura, a ira. Portanto, em lugar de guardar no seu coração esses sentimentos ruins, ame e aprenda a superar esses sentimentos ruins que lhe rondam. Jesus ensina na oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pensamentos ruins ele vive rondando o tempo todo.
negativismo vive rondando o tempo todo. Olhar a vida de uma perspectiva mais negativa do que positiva vive o tempo todo ao nosso redor. É importante você mudar de atitude para olhar o que há de positivo ao seu redor. Enxergar o que há de positivo nas pessoas. Ver o que há de bom nos seus irmãos. Ver o que há de bom nos seus pais. Você é adolescente, você é um jovem que ainda não tem uma leitura real da vida e você não sabe o preço que os seus pais pagaram para dar o que você tem. Mas aí quando você começa a frequentar uma faculdade, conviver com certos colegas, você então começa a achar-se superior aos seus pais, você quer desprezar a opinião deles, você quer desprezar o conselho deles, você quer subestimar os seus pais, achando que ele não é o intelectual como você, que não é tão inteligente quanto você, e você então se torna desprezível com essa atitude, porque você está deixando de honrar o seu pai e a sua mãe, quando a Bíblia te ensina a honrar o pai e a mãe. Quando olhamos para aquele pai que perdoou o filho pródigo, nós vemos ali o amor de Deus encarnado naquele pai. O filho pegou tudo, gastou, foi embora, depois que não tinha mais nada, volta arrependido. E o pai, em lugar de condenar, o acolhe, o perdoa, o restaura, coloca o anel de filho no dedo, as sandálias nos pés e dignifica aquele filho. É assim que Deus trata conosco. Deus olha para nós e nos vê como pecadores piores do que aquele filho pródigo. Mas ainda assim Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele nos ama, Ele nos dá a dignidade de ser chamados seus filhos, tendo em Jesus o nosso irmão primogênito. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Jesus ensinou no Pai Nosso. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Romanos 12, 18. E assim deve ser, meus irmãos, a relação também em família. Portanto, se há alguém nesta noite que precisa passar por essa restauração, que precisa experimentar de Deus esta graça, que Ele conceda a você, a liberação da graça, do amor, do perdão, para que haja paz na sua vida, para que você possa sair desse ciclo, muitas vezes, que te puxa para trás, porque você às vezes não tem consciência disso, mas há uma amargura tão profunda no seu coração, que você não consegue sair dessa areia movediça, que às vezes a sua vida se tornou. Você fica andando em círculo e não consegue prosperar, não consegue sair do lugar, não consegue ser feliz naquilo que Deus te dá, porque o coração está cheio de amargura. Então, que você nessa noite possa dizer a Deus, primeiro, Senhor, me perdoa. Me perdoa pela raiz de amargura que eu guardo no meu coração. Senhor, libera sobre mim a tua graça, para que eu consiga perdoar aquela pessoa que me ofendeu. Que Deus conceda isso, e que nós possamos cada vez mais viver como servos, como discípulos saudáveis, como discípulos focados em fazer a vontade do Senhor. Amém? Pai, eu quero bendizer o teu nome, dar graças a ti, ó Deus, porque a tua palavra foi proclamada. A palavra foi entregue, ó Deus, e o Senhor sabe o que cada coração precisa. Pai, se uma pessoa nesta noite, aqui ou de forma remota, estava precisando ouvir esta palavra, que o Senhor esteja restaurando esta vida, assim como aquela ovelha perdida que estava fora do aprisco. Se as 99 estão seguras, que o Senhor traga restaurando também essa ovelha, liberando sobre ela a graça do teu amor, a graça do perdão, e que o Senhor dê a essa pessoa, Deus, a capacidade para ter a maturidade, para superar qualquer situação que o esteja colocando em conflito com alguém e que esteja desenvolvendo raiz de amargura na sua alma.
Pai, a Tua palavra nos assegura, se você conhecer o Filho verdadeiramente, você será livre. Deus, aqueles que têm conhecido o Filho nesse lugar, que sejam livres pelo sangue de Jesus derramado sobre cada um de nós. E que a saúde das emoções também esteja se instalando na vida de cada um dos teus filhos. Eu oro assim, Pai, com gratidão ao Senhor, pedindo que o atuar do teu Espírito esteja produzindo o efeito necessário no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.